Olá, está no ar para todo o Brasil MP Cidadão. E no nosso programa de hoje, você vai ver que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realizou um congresso com outros ministérios públicos da região Sudeste para debater o crime organizado. E você também vai ver as principais notícias do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. E aqui no estúdio nós teremos o segundo programa sobre o tema feminicídio. Eu vou receber as promotoras de justiça Sormaine Cerruti Lisboa e Lúcia Iloísio, coordenadora e subcoordenadora do CAU Criminal. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E veja agora como foi o Congresso Regional dos Ministérios Públicos Estaduais da região Sudeste, promovido pelo MPRJ, que debateu o crime organizado. Acompanhe. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sediou o primeiro Congresso Regional dos Ministérios Públicos Estaduais da região Sudeste. O encontro, que teve como objetivo discutir o combate ao crime organizado, reuniu palestrantes do MP do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais, da Procuradoria da República do Paraná e da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil. O Procurador-Geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussen, destacou a importância de iniciativas para compartilhar conhecimento e reafirmou que nos últimos anos o MPRJ buscou se reposicionar e ter uma atuação mais resolutiva e eficiente, investindo em tecnologia e estruturas para pesquisas e inovações. O que o Ministério Público precisa, o Ministério Público brasileiro precisa, Flávio, é dessa integração, dessa atuação em conjunto. As instituições têm que caminhar próximas. O crime organizado hoje em dia tomou conta da nossa sociedade. Hoje temos aqui no Rio de Janeiro as milícias a serem combatidas. Enfim, uma série de novos instrumentos, novos mecanismos, e só através de um trabalho conjunto como esse nós conseguiremos êxito. No encontro, que foi organizado pelo CAU Criminal e pelo IEP, ambos do MPRJ, os membros dos Ministérios Públicos puderam consolidar as discussões realizadas no âmbito do Grupo Nacional de Coordenadores do Centro de Apoio Criminal, o GNCCRIM, órgão do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, criado para, entre outras finalidades, promover a unificação de entendimentos para atuação articulada e planejada do Ministério Público na esfera criminal. Que esse evento ele está sendo feito dentro do GNCCRIM, que é o Grupo Nacional dos Coordenadores Criminais, e a gente fez um evento dos Ministérios Públicos da região Sudeste, em razão das discussões que a gente tem ali dentro. Ao longo do dia, os membros dos MPs debateram temas como lavagem de dinheiro, mecanismos de controle, organizações criminosas, ambiente virtual, colaboração premiada, facções, milícias e inteligência do sistema prisional. E agora você vai ficar por dentro do que foi notícia no Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. Acompanhe. Olá, José Fernandes. Vamos aqui ao primeiro destaque do site do MPRJ. O Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen, recebeu representantes da sociedade civil de Angra dos Reis. Os empresários Carla Cristina dos Santos Barbosa, Antônio Carlos Basílio Pereira e Raquel de Abreu entregaram em nome do grupo Angra do Bem um documento em que pedem a ajuda do MPRJ no enfrentamento à violência, que é crescente ali naquela região. A outra notícia é que o MPRJ, por meio do CAU Idoso e do Núcleo de Apoio Técnico Multidisciplinar, realizou o evento Aspectos Gerais de um Atendimento Personalizado. O encontro aconteceu no edifício sede do Ministério Público do Rio. Entre os mais de 270 inscritos, estiveram presentes assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, estudantes e outros profissionais da área da saúde que prestam serviço nas instituições de longa permanência para idosos. A última notícia, Zé,
o MPRJ ajuizou uma ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência para que o site Mercado Livre retire do ar anúncio de venda de medicamentos com tarja preta, que são aqueles que necessitam da apresentação de receita médica. Para burlar a legislação, o site identifica nos títulos dos anúncios produtos diferentes daqueles que estão sendo efetivamente comercializados, o que configura a prática de crime de falsidade ideológica. E por hoje é só, José Fernandes. E você aí de casa, quer saber mais notícias sobre o MP do Rio? Acesse www.mprj.mp.br. Até a próxima, José Fernandes. E nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí porque o MP Cidadão volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e esse é o segundo programa que nós estamos fazendo, né, sobre feminicídio. E aqui no nosso estúdio nós estamos com as promotoras de justiça Sormane Cerruti Lisboa e Lúcia Eloísio, coordenadora e subcoordenadora do CAU Criminal. E para abrir esse bloco do nosso programa, eu queria chamar aqui a reportagem para colocar aqui a intervenção, né, a participação dos nossos telespectadores. Vamos lá. Bom, a minha dúvida é o seguinte, a pessoa que está respondendo o processo, que está sendo acusado, ela pode entrar com habeas corpus, ela pode responder esse processo em liberdade, porque no caso ela está sendo uma ameaça para a vítima, né? Ela acaba sendo um perigo para a vítima, então ela pode acompanhar, responder esse processo em liberdade, sim ou não? Bom, doutora Sormane, aí pelo que a nossa telespectadora falou, nós não estamos diante de um caso de feminicídio, né? Quer dizer, alguém que está envolvido nessa questão pode responder em liberdade? Acho que ela perguntou o contexto de violência doméstica, podendo chegar até um feminicídio tentado, digamos assim, porque a vítima estava viva no exemplo dela. A gente tem que separar algumas coisas. A gente tem algumas medidas protetivas que podem trazer alguma segurança para a vítima, tal como o acusado ser proibido de se aproximar dela, dos familiares, ou ter contato com ela por qualquer meio, inclusive por telefone, por mensagens, e a prisão em si, que seria, no caso, uma prisão cautelar, que é uma prisão que decorre ainda da necessidade de segregação durante o processo, antes de uma condenação definitiva. Porque ela pergunta, ele poderia ter um habeas corpus, ou seja, ele poderia ficar solto? Cada caso é um caso e ele tem que ser analisado pelo juiz, de acordo com o que for levado para o processo. Se for necessário manter essa pessoa fora da sociedade, ou seja, em prisão, se tiverem presentes os elementos, vai chegar a isso. Mas se não houver elementos suficientes para a prisão, pode ainda assim haver elementos para uma medida protetiva, para dar segurança para essa mulher. Ou seja, ele pode responder em liberdade, mas está sujeito a medidas protetivas, especialmente a de não se aproximar dela no local de trabalho ou na residência, ou pode até, num caso mais grave, ficar preso preventivamente, sim. Eu quero passar um outro vídeo aqui para a doutora Lúcia, mas eu queria esgotar uma outra questão. No sentido da senhora, as medidas protetivas, elas têm sido eficientes? Elas têm conseguido, assim, resultados importantes? Olha, eu acho importante elas existirem e elas começarem a ser cada vez mais utilizadas. Eu acho que o fato das medidas existirem no papel não significa que a gente vai conseguir evitar novas situações de violência doméstica na vida real. Volto a dizer que a lei não muda a realidade, a gente muda a realidade aos poucos. A gente continua num processo evolucionário nisso, mas eu acho fundamental porque a gente, com essas medidas, consegue dar um grau de segurança um pouco melhor com elas do que sem elas. Mas não dá para dizer que em todos os casos isso seja suficiente. A gente vê exemplos de pessoas que já fizeram diversos registros de ocorrência, tinham medidas protetivas deferidas pela justiça e ainda assim o agressor voltou a se aproximar e voltou a cometer algum desatino, inclusive talvez um feminicídio. Bom, gente, vamos ver outra participação de uma telespectadora nossa. Vamos lá? Eu queria saber se após pedir o boletim de ocorrência, se eu estiver sofrendo algum tipo de ameaça, eu posso acompanhar o pedido de ordem de restrição? Ele acontece de uma forma rápida ou é um processo demorado? Pô, boa pergunta, né, doutora Lúcia? Bem, as medidas protetivas, elas
constituem, na verdade, um procedimento relativamente célere. Então, a mulher que fez o registro de ocorrência na delegacia necessita das medidas protetivas da Lei Maria da Penha, ela deve sinalizar isso por ocasião da realização daquele registro e acompanhar esse requerimento que ela fez mesmo, perante o juizado de violência doméstica competente para o caso, ou, se for no interior, perante aquele juízo que tiver competência para análise do caso dela. Agora, muito importante são as mulheres saberem que, independentemente desse trâmite que há entre a delegacia e o juizado, ou o juízo competente para análise das medidas protetivas, muitas vezes isso não é tão rápido, né? Esse encaminhamento para o juizado. A mulher precisa ter consciência e saber, conhecer, na verdade, que ela mesma também pode se antecipar esse trâmite e levar isso para dar entrada no juizado. Muitas vezes ela pode ter algum tipo de dificuldade, se tiver, lembrar que existe a figura do promotor de justiça, que pode auxiliá-la no requerimento de medidas protetivas também. Isso é importante ela saber. E aqui no estado do Rio de Janeiro, em algumas comarcas, já se trabalha com o protocolo Violeta, que é o protocolo efetivamente sério em que a mulher acaba de fazer o registro, requerer medidas protetivas e no mesmo dia esse requerimento já chega no juizado para o juiz analisar. Então, os locais que já trabalham com o protocolo Violeta, isso é bem rápido, bem tranquilo. Agora, naqueles outros em que não trabalha, havendo a urgência, a mulher não hesite em aguardar em casa, por favor. Reúna as cópias do registro de ocorrência, dos seus pedidos de protetivas e se dirija até o juízo competente para análise das medidas protetivas. Qualquer dificuldade, lembrando que existe o Ministério Público, o promotor de justiça, que atuará também perante aquele juizado ou aquele juízo. Doutora Sormaine, na sua experiência, as mulheres estão se encorajando mais em buscar as entidades que defendem as mulheres de violência? Eu acho que sim, porque eu acho que a gente está tendo uma mudança de paradigma social. Antigamente, as pessoas diziam que em briga de marido e mulher, ninguém metia a colher. Agora, a gente vive dizendo que as pessoas têm, sim, que prestar atenção no seu círculo familiar, no seu círculo de amizades. Se tiver uma pessoa conhecida sofrendo uma situação de violência doméstica, já pode, inclusive, fazer um registro de ocorrência. Não precisa ser mais a mulher a fazer. Então, eu acho que não só as mulheres estão se sentindo mais seguras para fazer isso, mas a sociedade como um todo está tentando criar uma rede de proteção para evitar que essa violência continue se alastrando e continue parecendo para a sociedade como uma coisa corriqueira e aceitável. Não é aceitável. Isso é um crime e, como qualquer crime, qualquer pessoa pode fazer um registro disso. Pois é, essa questão, doutora Lúcia, eu achei muito interessante, doutora Sormaine, levantar. Qual é a postura que o terceiro deve ter quando ele está diante de um conflito que está descambando para a violência contra a mulher? Mesmo sendo um casal, o terceiro ele deve interferir nessa questão? Essa é sempre uma grande polêmica. Tudo vai depender do contexto em que aquela situação se desenrolar, né? É claro, o terceiro ele pode acionar a polícia, pode chamar um 90, por exemplo, ou pode chamar outras pessoas para tentar ajudar, tentar separar. Sim, né? Isso aí é viável. Por quê? Porque esse tipo de violência não se deve, na verdade, tolerar. E é muito importante a gente lembrar que quando a gente fala de feminicídio, que muitas vezes o feminicídio ele vem justamente de uma escalada de violência durante aquela relação. Muitas pessoas às vezes pensam assim, mas é que ele, no meio da discussão por ciúme, ele acabou vindo a matá-la, ele não queria matar a companheira, né? Na verdade, quando esse feminicídio ele acontece, ela já estava muitas vezes numa relação abusiva, né? Ela já sofria algum tipo de violência psicológica, de violência moral. Muitas vezes o sujeito não encostou sequer um dedo nela, porque a gente tem que pensar na perspectiva da violência não só como a violência física, mas também outras violências que não são físicas. E, enfim, o feminicídio ele vem justamente arrematando toda aquela sequência de violências, muitas vezes invisíveis, né? Muitas vezes não visibilizada ou muitas vezes não levada a sério. E por isso que a gente vê que muitas vítimas de feminicídios sequer chegaram muitas vezes a registrar
qualquer ato ou fato anterior de violência envolvendo aquele casal, aquele ex-casal. Doutora Lúcia, eu vou ter que fazer agora um pequeno intervalo. O nosso programa está muito atual e muito importante. Você não sai daí que a gente volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje recebendo as promotoras de justiça, Sormane Cerruti Lisboa e Lúcia Iloísio, né? Elas deram aqui para a gente aqui aulas muito importantes, né, sobre essa questão que virou quase uma epidemia no Brasil depois que ela foi descortinada, como as nossas convidadas estão dizendo aqui. Doutora Lúcia, qual é a perspectiva com relação a crimes contra a mulher na sociedade brasileira? Olha, a perspectiva Pergunta fácil, né? não é muito animadora, tá? Se a gente pensar que no sistema mesmo de proteção à mulher a gente observa uma redução de investimentos, né, voltados aí para os sistemas de acolhimento dessas vítimas. Então a gente vê muitos serviços funcionando com quadro muito reduzido, quando não são incorporados, às vezes, em outros. Enfim, a gente tem essa dificuldade de financiamento desses equipamentos, que a gente chama, no nosso dia a dia, de centros especializados de atendimento à mulher, que são responsáveis ali para o encaminhamento para abrigamento, pelo acolhimento da mulher, orientação jurídica, orientação social, orientação psicológica. Então, a gente tem visto, assim, uma dificuldade desses serviços se manterem. Por outro lado, em que pese a gente tenha boas respostas legislativas aí, né? A gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem a qualificadora do feminicídio que chegou, mas eu penso que no aspecto social, assistencial, ainda há muito trabalho a ser feito. E o outro lado da questão se refere justamente à parte educacional. Esse é um ponto importantíssimo quando a gente pensa em mudança de cultura, né? A gente precisa extirpar de vez a ideia de que violência contra a mulher é algo natural, é algo aceitável. E isso passa muito pela questão da educação, da formação dos jovens, principalmente quando a gente observa que em muitos relacionamentos entre jovens já são marcados por violência. Doutora Sormane, certamente muitos telespectadores vão ficar com as seguintes dúvidas por conta da igualdade de gêneros e das novas relações. Mulher pode praticar feminicídio? Eu acho que mulher pode praticar feminicídio, porque o feminicídio é visto sob a ótica da vítima. Então, se a mulher, dentro de um contexto de uma relação homossexual, ela foi vítima de violência doméstica, inclusive chegou a ser morta ou tentou ser isso, você pode falar no feminicídio uma tentativa de feminicídio. A ótica do feminicídio não é sob a ótica do autor, é sob a ótica da vítima. Doutora Lúcia, e quando a vítima é trans, por exemplo, como é que a legislação, como é que está se entendendo essa questão hoje? Então, há uma certa controvérsia, principalmente quando, muitas vezes, aquela mulher trans não realizou, vamos dizer assim, a cirurgia para alterar o seu sexo, né? Tem uns que admitem, tem outros que não, tá? Mas, no modo geral, o que a gente entende, né? Uma vez a mulher trans que sofre esse tipo de violência, em tese, a gente poderia pensar no enquadramento do feminicídio, né? Se for diante de todo esse contexto. Mas a situação é controvertida, não é pacífica, e tem aqueles que admitem e outros que não admitem, porque a lei fala em condição do sexo feminino. Mas, doutora Sormane, o ódio do agressor é idêntico, né? Como é que a gente vai ter um odiômetro, né? Difícil, Olha né? só, de qualquer forma é um crime. O que a gente não pode no direito penal é fazer analogia contra o acusado. Então, se a lei diz que tem que ser mulher, você pode querer mudar a lei para dizer que pode ser gênero feminino, que aceite trans. Mas dificilmente no direito penal você vai conseguir colocar aquilo só porque nos parece adequado. Mas não faz diferença, continua sendo um crime. Se não for feminicídio, ainda assim vai ser um homicídio qualificado.
A gente não tinha a previsão de feminicídio antes e não era uma situação aceitável que o marido matasse a sua esposa. Então, que fique claro que não importa necessariamente se vai incidir nessa qualificadora do feminicídio. De qualquer forma, é um crime e deve ser punido pela lei penal. E com essa fala das nossas convidadas, infelizmente o MP Cidadão fica por aqui. Fica esse recado delas, né? A educação é um pilar muito importante para conter qualquer tipo de violência. Educação na escola e educação dentro da sua casa também. Então, procure sempre solucionar as coisas e dar com paradigma para os seus filhos, para os seus parentes, que se resolve as coisas sempre na base da civilidade, não na base da violência. Agradeço mais uma vez a presença das promotoras de justiça, Sormane Cerruti Lisboa e Lúcia Eloísio, coordenadora e subcoordenadora do CAU Criminal, que estão aqui conosco no nosso MP Cidadão. E na semana que vem você pode acompanhar mais uma vez nosso MP Cidadão. Um grande abraço e até lá. Tchau.